Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo no relatório gerencial de janeiro de 2026 do Fundo Imobiliário TRX-F11. O que será que os números do primeiro mês do ano nos contam sobre a saúde e a estratégia desse fundo, hein? Vamos descobrir juntos. Janeiro, olha, foi um mês de movimentos bem importantes e com números que realmente chamam a atenção. Bora analisar o que esses dados estão querendo dizer pra gente. Para começar, vamos direto ao que interessa, né? Os destaques que movimentaram o fundo no primeiro mês do ano. Um crescimento impressionante na base de investidores e, claro, os dividendos distribuídos. Se liga nesse número, 8,62%. Esse foi o aumento no número de cotistas em um único mês. É um recorde histórico para o fundo, o que já sinaliza uma onda de confiança bem forte vindo do mercado. E para colocar isso em perspectiva, significa que quase 19 mil novos investidores entraram no fundo só em janeiro. É o maior crescimento mensal que o fundo já viu. E isso vai consolidando o TXRF11 como um dos FIIs mais procurados do mercado. Agora vamos para o número que todo mundo que busca renda fica de olho: o rendimento. O fundo anunciou a distribuição de 93 centavos por cota, referente ao mês de janeiro. E o que esse valor significa na prática? Bom, se a gente projetar esse rendimento para o ano todo, chegamos a um dividend yield de quase 12%. Isso mostra que o fundo continua entregando uma rentabilidade bem atrativa para os seus cotistas. Um ótimo começo de ano. Ok, a gente já viu os resultados do mês. Agora, vamos dar um passo para trás e olhar para os fundamentos do fundo. Aquilo que dá a ele estabilidade e força, sabe? Pensando no longo prazo. 0,46%. Essa é a taxa de vacância física do portfólio. Um número baixíssimo como esse é um sinal claríssimo de que os imóveis do fundo estão praticamente todos ocupados. Em outras palavras, essa vacância mínima se traduz em segurança. Significa que os aluguéis estão entrando certinho, de forma regular, o que é a base para aquela distribuição de rendimentos que a gente acabou de ver. Outro pilar dessa estabilidade do fundo está aqui, ó. Quase 70% da receita vem de contratos atípicos. E o que é isso? São aqueles contratos de longo prazo, coisa de 10, 20 anos, com multas de rescisão altíssimas. Na prática, isso amarra os inquilinos aos imóveis e protege a receita do fundo. E quem são esses inquilinos, afinal? A gente está falando de gigantes do varejo. Ter locatários dessa qualidade é tipo um selo de confiança, porque são empresas muito sólidas que garantem o pagamento dos aluguéis em dia, o que fortalece ainda mais o caixa do fundo. Nenhum fundo opera isolado, né? Então agora vamos tentar entender o ambiente econômico em que o TXRF11 estava em janeiro. Isso ajuda a gente a explicar tanto os desafios quanto as oportunidades que apareceram. E que cenário, hein? Em janeiro, o Ibovespa, que é o nosso principal índice da bolsa, teve uma performance espetacular, mais de 12% de alta. O IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, também subiu, mas de uma forma mais calma, com 2,27% de alta. O que estava por trás desse otimismo todo? Principalmente a expectativa de que o Banco Central ia começar a cortar a Selic, a nossa taxa de juros. E juro caindo torna a renda variável, como FIIs e ações, mais atraente. E para completar, ainda teve uma entrada enorme de capital estrangeiro na bolsa. Com esse cenário todo desenhado, como é que a equipe de gestão do TRX-F11 navega nisso tudo? A resposta está numa filosofia de alocação bem definida que se divide em duas frentes principais. A estratégia se baseia nessa dualidade. A alocação tática é basicamente como o fundo gerencia o caixa do dia a dia para render mais no curto prazo. Já a alocação estratégica é onde o fundo realmente busca crescer a longo prazo, comprando participações em outros FIIs com imóveis de altíssimo potencial. E já que estamos falando de estratégia, nada melhor do que ver exemplos práticos, né? Vamos dar uma olhada em como o fundo usou o dinheiro da sua última emissão de cotas para fazer novas alocações estratégicas bem interessantes. A primeira grande jogada foi a compra de cotas do fundo EZTB. Esse é o investimento que mira no setor de escritórios corporativos de alto padrão lá em São Paulo. O racional por trás dessa compra é bem claro. O fundo conseguiu comprar um ativo de altíssima qualidade por um preço considerado abaixo do que custaria para construir um novo. E com a taxa de ocupação na região se recuperando, a aposta é numa bela valorização no médio e longo prazo. A segunda jogada estratégica já mostra uma diversificação para um setor totalmente diferente, o de energia limpa através do fundo SNEL. A tese aqui é dupla.
Por um lado, um dividend yield projetado altíssimo, de 14,5%. E por outro, é uma entrada estratégica num setor que é essencial e tem um potencial de crescimento enorme. Isso mostra que o fundo está buscando diversificar e encontrar novas fontes de renda. E a terceira alocação estratégica nos leva para o coração da economia, o setor de logística e galpões industriais, com a entrada no fundo IBBP. Aqui o foco foi em estabilidade e valor. O portfólio do IBBP está com 100% de ocupação, com inquilinos multinacionais de primeira linha. E o mais importante, a compra foi feita com um baita desconto, o que significa comprar ativos de qualidade por um preço muito, mas muito atrativo. E com isso a gente fecha a nossa análise. O que vimos aqui foi um fundo com uma base de renda super sólida que vende aluguéis de longo prazo, combinada com uma estratégia bem ativa para buscar crescimento em novos setores. A grande pergunta que fica no ar é: será que essa combinação é a fórmula para construir um portfólio realmente resiliente e preparado para o futuro? Fica a reflexão para a gente continuar acompanhando os próximos capítulos dessa história.